Olá, amados, amadas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Magia do Ser. Eu sou a Jaque, sou taróloga, me considero uma buscadora do autoconhecimento, da expansão de consciência e tudo através da visão metafísica, que é algo que eu sou assim apaixonadíssima. Então, seja muito mais que bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque aqui a gente vai falar muito sobre esses temas e a intenção é que possa ressoar de forma positiva aí na tua vida. Então vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês um ensinamento que assim, gente, colou na minha mente. Eu tô sempre pensando assim sobre isso e me aprofundando nesse sentido, porque realmente é uma chave de transformação. Se você está aí nessa jornada, está buscando ser um manifestador cada vez mais consciente, então, com certeza, essa é uma parte muito importante desse processo. E é o seguinte, desde a primeira vez que eu ouvi a frase, fique com o sentimento e esqueça o tempo. Isso colou em mim que eu fiquei, não, gente, eu preciso me aprofundar mais nisso para reconhecer. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala, né, sobre lei da atração, quando a gente fala sobre prosperidade em vários sentidos, quando nós falamos sobre manifestar, né? Porque a gente pode querer manifestar ali um projeto, manifestar um relacionamento, manifestar mais saúde, enfim. Tudo isso engloba manifestação. Geralmente a gente pensa sobre a questão literalmente dos pensamentos, né? Eu preciso pensar de forma abundante, eu preciso atrair mais pensamentos positivos para minha vida, eu preciso olhar para os meus pensamentos e buscar pensar positivo, pensar que vai dar certo, pensar que tudo vai acontecer da melhor forma possível. E o pensamento, ele é um fator muito importante, sim. Porque o pensamento, ele dá a forma, né? O pensamento, ele tem um magnetismo, mas de fato, sabe o que é mais magnético do que o pensamento? O sentimento, sim. Porque, ó, analisa aqui comigo. Se eu ficar pensando o dia todo em dinheiro ou o dia todo naquela realização que eu quero viver, naquela viagem que eu quero fazer, pensando que vai dar certo, que vai fluir, e internamente o meu sentimento tá um sentimento de medo que não aconteça, tá um sentimento de ansiedade. Ou você fica ali toda hora olhando no celular para ver se alguém te mandou mensagem, para ver se qual que é o valor da passagem, o tempo inteiro, para ver se você vai conseguir, ou fica olhando pro teu celular, para tua conta bancária, para ver se vai aparecer um valor ali, né? Se você vai receber de alguém um valor, enfim, sabe? Nessa dinâmica de ansiedade, se você está com um pensamento abundante, mas o seu sentimento e naturalmente as suas ações, elas não estão em ressonância vibratória, em coerência vibratória com esse pensamento, então esse pensamento ele não vai ser tão forte quanto poderia ser se você tivesse coerente na tua energia, na tua vibração. E a chave, né, dessa grande percepção é que se eu começo a reconhecer, por exemplo, no meu dia, que eu estou tendo pensamentos ali positivos, de conexão, de fé, mas os meus sentimentos não estão vibrando na mesma energia, eles estão mais para falta, para o medo, para a insegurança. Então eu preciso me alinhar energeticamente. Como que eu faço isso? Eu passo a usar a minha imaginação e o meu pensamento a meu favor para que eu sinta no meu corpo que essa realidade que eu quero viver, ela já é real. Mesmo que o seu saldo bancário não esteja como você gostaria, mesmo que a tua vida em volta, através dos seus 5 sentidos, que você olha, que você sente, que você toca, ainda não esteja como você gostaria. Se você internamente sentir que já é real e conseguir transcender essa tua vida agora, essa tua realidade agora, ou seja, eu sou maior do que essa realidade agora. Isso aqui que eu tô vendo é um resquício do passado. Eu já estou vibrando e já estou sentindo que é real essa minha nova vida. Que eu já estou sentindo que eu tô fazendo essa viagem dos meus sonhos. Eu já estou sentindo que eu estou manifestando esse projeto profissional que eu quero manifestar. Eu já tô sentindo que isso é um sucesso, eu tô sentindo no meu corpo. O sentimento, ele é essencial, ele é o que vai fazer com que você, de fato, atraia para a tua vida a realidade que você deseja.
E você pode ir testando isso aos poucos. E você vai percebendo como as coisas vão acontecendo. Como você vai tendo ideias, por exemplo, se é algo profissional, e você está sentindo já, nossa, o meu anseio profissional é, por exemplo, chegar até X de seguidores, o meu anseio profissional é que esse projeto que eu quero manifestar dê muito certo. Se você já vai sentindo isso dia após dia, sentindo que já é real. Então, se você sente que é real, você não fica preocupado. Você não fica dando atenção à preocupação, porque a preocupação até pode vir, mas você não fica dando atenção para ela. Que você está focado na sua energia, no seu sentimento, de você já viver aquela realidade. Então você vai atraindo para a tua vida sincronicidades. Então chega uma ideia para você, aparece um vídeo e você, nossa, esse vídeo é uma confirmação. Vem um insight criativo e você começa a desenvolver o seu projeto com muita facilidade. De repente você conhece alguém que te oferece uma parceria. Você a partir daquela semana começa a gerar mais recursos financeiros, começa a vir recursos de outras maneiras que é para você poder investir naquele teu projeto profissional, por exemplo. Tudo vai conspirando a partir do momento que você vai sustentando essa vibração. Uma das chaves que foi muito importante para mim, é muito importante para mim, eu sempre olho para isso, é assim, o que está por trás do sonho que eu quero realizar. Então, por exemplo, eu quero muito viajar para alguns lugares em específicos do mundo, né? Se eu fechar os olhos e me conectar com essa possibilidade de eu lá viajando, conhecendo esses lugares sagrados, qual que é o sentimento que eu vou ter ao vivenciar? Se eu fechar os olhos e me conectar, eu vou já sentir gratidão, eu vou sentir alegria, eu vou sentir entusiasmo, criatividade, liberdade. São os sentimentos que me vêm. Se eu começar a cultivar todos os dias esses sentimentos da forma como eu puder. Então, por exemplo, dentre esses que eu falei, o liberdade é o mais forte. Eu vou me sentir muito livre. Liberdade de poder conhecer novas culturas. Hoje no meu dia, o que poderia me trazer essa liberdade? Como que eu poderia atiçar ainda mais esse sentimento de liberdade? Olha, eu adoro quando eu vou sair caminhar ou correr com fone de ouvido com uma música bacana ali, alto astral, e eu sinto o vento sobre o meu rosto e eu me sinto muito livre, eu tô movimentando o meu corpo, sabe? Eu fico vibrando ali aquela saúde, aquela conexão, eu sinto o ar sobre minha pele, eu sinto às vezes o sol, se eu tô de manhã, eu sinto o sol. Está à noite, você sente aquela temperatura da noite, agora que é o outono, né? Então tem essa energia do outono. Isso me traz uma sensação de liberdade. Por exemplo, se eu começar a cultivar isso todos os dias, eu vou atraindo cada vez mais essa possibilidade de realizar essa viagem na minha vida. E às vezes você pensa, mas para eu realizar isso, tem que ser assim, 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 assim. Aí a sua mente, ela traça um caminho linear. E você não sabe como isso pode acontecer, quais são as inspirações e as decisões que você vai tomando agora, sem perceber que vão te conduzir a essa realização. Por exemplo, então, gente, foi isso que eu fiz quando eu compartilhei aqui no outro vídeo, quando eu estava no CLT e eu queria sair para poder empreender, para poder manifestar os meus sonhos, né, o meu propósito, que é o que eu sinto que é um propósito, que é de compartilhar, que é uma coisa que me dá muito prazer, que eu gosto muito de fazer, que é através do tarô, os atendimentos e as coisas que eu estou criando, os projetos que eu vou desenvolvendo. O que eu fiz? Eu não fiquei olhando que essa realidade era distante demais para mim. Porque eu passei muito tempo dessa maneira e eu não via mudanças. Então, o que eu tive que fazer? Mergulhar no conhecimento, estudar, ler muitos livros, colocar em prática e me comprometer com o meu processo. De tipo, olha, eu vou passar a sentir que isso é real. E quantas vezes eu ia trabalhar, eu gravava vídeo antes, né, de trabalhar para esse trabalho, fazia ali o que estava ao meu alcance dentro dessa esfera, enquanto eu não vivia somente disso, né, desses projetos, dos vídeos, dos atendimentos. Enquanto isso não acontecia, eu já estava vivendo, porque eu ia para esse trabalho CLT pensando que, na verdade, eu estava me despedindo desse trabalho. Quantas vezes eu visualizei eu falando pro meu chefe, ai, muito obrigada, gratidão pela oportunidade, por esse tempo que eu estive aqui, mas a partir de agora eu vou me desligar, eu vou me desconectar. Quantas vezes eu me via, e quando eu me via fazendo isso, eu me via num sentimento de gratidão, porque eu me via
trilhando um caminho totalmente sólido, seguro, sabe? Quantas vezes, gente, eu me emocionava de imaginar, de sentir, e eu sentia aquele prazer, aquela liberdade, que coisa boa fazer meus horários, eu criar os meus conteúdos, eu compartilhar com as pessoas aquilo que eu sinto que pode ser contribuição também na vida delas. De ter algo que é um propósito, que eu sinto que é um propósito que tá fazendo sentido pra mim. Então, enquanto eu estiver fazendo sentido, vou fazer com todo o meu amor, meu carinho e conseguir viver disso, viver muito bem disso. Quantas vezes, gente? Então, assim, é atrair, era o sentimento. Atrair o sentimento, sentir. E aí, naturalmente, o que aconteceu? Aconteceu o que eu mais estava sentindo, porque eu já ia trabalhar sentindo que aquela realidade era passado, que eu já estava vivendo a minha nova vida. E você pode usar isso para tudo que você quiser manifestar, para todo qualquer objetivo. Então, desde que eu ouvi essa frase, né, fique com o sentimento, esqueça o tempo, e eu busquei estudar e continuo estudando cada vez mais, que é para cada vez mais reforçar isso e ativar isso em mim, esse entendimento e essa percepção, mais você vai trazendo isso para a tua vida de diversas maneiras, porque aí você passa a entender, tá, qual que é o meu próximo objetivo, o que eu quero manifestar, o que eu quero fazer agora. Imagina como uma brincadeira, o que eu quero experienciar, brincar agora aqui com o universo. Eu quero isso aqui. Quero viver isso porque eu sinto que isso aqui vai me trazer um sentimento de segurança. Por exemplo, questão financeira. Se eu fizer X faturamento por mês, se eu faturar tanto por mês, eu vou me sentir segura. Eu vou sentir que eu posso ali, além de honrar com os meus compromissos, eu vou poder investir naquilo que eu desejo. Eu vou poder fazer uma mentoria, eu vou poder viajar para tal lugar, eu vou poder comprar uma roupa bacana que eu me sinta feliz, que eu me sinta confortável, que eu me sinta eu mesma ali na minha expressão mais autêntica. E aí, se você sente então que é isso, tipo, então isso vai me trazer uma segurança, o sentimento que eu tenho é segurança e felicidade. Então todos os dias eu vou vibrar nesse sentimento, eu vou alimentar essa realidade, mesmo quando lá fora ainda não aconteceu. Vai ter dias que às vezes você vai estar com uma energia um pouco mais oscilante, talvez algo aconteça e você mesmo, né? Porque a gente é cíclico, então você às vezes pode sentir a energia um pouco mais baixa. Tudo bem, só não se deixa levar por essa realidade de agora, porque você está co-criando o tempo todo novas possibilidades. Se não a tendência é você olhar para o seu desafio atual, olhar para a tua realidade atual e se sentir limitado e não ficar validando mais aquele sentimento da tua nova vida. Essa tua nova vida você tem que sentir como se já fosse agora. Como se já fosse real agora, já é real, você tem esse X valor na tua conta, como que você vai se sentir? Eu sei, parece difícil, no início é difícil, tem resistências, tem algumas coisas que você vai sentir que é mais fácil pra você, então, se eu visualizar isso aqui, sentir isso dentro de mim, pra mim é mais fácil. Agora, se eu imaginar tanto, já parece que tá tão longe, tá tudo bem. O mais importante é você, inicialmente, começar com aquilo que você sente que é mais palpável, que pra você ir se sentindo confortável. E conforme você vai fazendo e vai vivendo os resultados na sua vida, sabe? E veja os resultados também que você, às vezes a mente julga, isso aqui é pouco, isso aqui, será que foi mesmo? Será que não foi coincidência? Não. Olha para o universo se comunicando com você, porque você, na verdade, é o universo. É você o seu eu superior, entende? E vai confiando nisso, porque você vai perceber que à medida que você vai praticando, vai integrando, você vai alcançando cada vez mais os objetivos que você gostaria de alcançar, que são verdadeiros para você. E você vai até se conectando com novas percepções também, sabe? Porque você vai se transformando nesse processo. E você vai amadurecendo cada vez mais para isso. Então, gente, a mensagem que eu queria passar hoje é essa, sabe? Não se deixa levar por aquilo que hoje você está vendo, pelos seus sentidos. Não acredite que isso é o ponto final da sua vida. Isso é um reflexo do seu passado. Comece a manifestar, sentir a partir de agora a sua vida já aqui, como se você já vivesse essa realidade desejada. E você vai notar as mudanças na tua energia, na tua vibração, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos e em tudo que vai acontecendo para te levar para esse lugar, sabe?
Isso serve para tudo. Então, se você quer confiança, quero me sentir, eu tenho um desejo porque no fundo eu percebo que se eu realizar esse desejo, eu vou me sentir mais confiante. Então, já começa a cultivar a confiança dentro de você. Gente, essa é a chave. É o sentimento. E persista. Mesmo que um dia você sinta que, nossa, não consegui, parece que eu fiquei muito assim, envolvida, identificada com a dificuldade que eu tô vivendo hoje, com aquilo que aconteceu hoje, tudo bem. Respira fundo, você sempre pode recomeçar, você sempre pode, sabe, ir cultivando. O importante é você não desistir desse processo, porque você vai naturalmente experienciando e vai comprovando isso na tua própria vida. Como já deve ter comprovado, se você parar para observar, tem ali, né, a manifestação, porque às vezes a gente olha assim, por um viés muito distorcido e a gente às vezes tende a ver só as coisas negativas, mas até mesmo essas coisas que a gente identifica como negativo ou obstáculo, se você for ver a raiz, você tava ali naquela vibração, né? Então, para eu ter manifestado um emprego que eu não gostava há um tempo atrás, realmente que não tinha sintonia comigo, foi porque eu estava numa energia de vitimização, foi porque eu estava numa energia que eu não estava sentindo que eu tinha potencial para crescer. Se eu me observar, se eu for sincera e me observar, eu vou identificar isso. Como eu já falei no outro vídeo também. Então não é num lugar de culpa, é num lugar de responsabilidade, tá tudo bem. Manifestei, também teve a parte boa desse emprego, também conheci pessoas muito maravilhosas, também tive uma experiência bacana, isso serviu para um aprendizado, mas a autorresponsabilidade é minha. Então, a partir de agora, eu escolho vibrar de forma diferente. A partir do momento que eu comecei a vibrar de forma diferente, cada vez mais, e persistir nisso cada vez mais as coisas foram acontecendo. Então, gente, isso que eu queria compartilhar com você, tá? Fique com o sentimento e esqueça o tempo. Quanto mais você cultivar o sentimento, mais sentir que já é real, sabe? Imaginar, ninguém precisa saber disso. Você não precisa falar para as pessoas, você pode imaginar dentro de você. Você pode acordar hoje, tendo aí a sua rotina e já se ver, sentir na realidade que você deseja. E você vai perceber o quanto isso vai refletir de forma positiva na sua vida, porque é uma lei universal. Aquilo que a gente emana, volta. Certo, meus amores? Então é isso. Eu espero que tenha ressoado de uma forma positiva aí para você, que tenha trazido uma confirmação, uma clareza, uma boa reflexão aí pro teu dia, pra tua vida. Se você gostou desse vídeo, te convido a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E se você sente o chamado, né, de fazer um atendimento comigo através do tarô, porque com as cartas a gente consegue ali reconhecer melhor o seu momento, quais são as energias presentes, muitas vezes ampliar essa tua percepção sobre algo que está acontecendo e pode ser uma chave de transformação. Então, te convido a clicar no link aqui que está na descrição para entrar em contato comigo e eu te passo mais informações, tá bom? E é isso, um abençoado dia para você, um beijo e até o próximo vídeo.